Olá, meu nome é Chester e bem-vindos ao canal Chester News. Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre um dos únicos assuntos, que tanto a esquerda quanto a direita atualmente concordam nesse contexto grave, que a gente está passando de pandemia, a questão da renda mínima. Eu percebi que há muita confusão sobre esse tema, Paulo Guedes, o nosso ministro da Economia, está pensando em aplicar chama Renda Brasil, E eu queria esclarecer, assim, para quem tem dúvida, qual que é a diferença, entre a proposta da esquerda e da direita. Bom, os liberais de direita americano, Milton Friedman, acho, o Paul Krugman já defenderam, o Zuckerberg, é, vários bilionários da área de tecnologia defendem uma renda mínima devido antes, ao que tinha o impacto da tecnologia, muitas pessoas iriam ficar desempregadas e tanto a esquerda quanto a direita liberal tem propostas. Só que assim, tem grandes diferenças entre as propostas de esquerda e da direita. Eu vou tentar explicar o que eu sei sobre esse assunto. Bom, o que eu sei é que o Foro de São Paulo aqui na América Latina, ele teve alguns métodos, e por algumas informações que a própria esquerda disponibilizou, por exemplo, tanto a Venezuela quanto a Argentina, e o Brasil, com os programas sociais, Bolsa Família, eles tinham o mesmo objetivo. Na verdade, um entusiasta da esquerda muito respeitado, o Suplicy, Eduardo Suplicy, que era um senador de esquerda do PT, ele era um entusiasta bem grande dessa ideia da renda mínima, que eles chamam, acho que, renda básica de cidadania. Só que é o seguinte, pelo o vídeo do avião do Lula, ele falou que tinha uma tática do Foro de São Paulo, do Fidel Castro, do Lula, do Foro de São Paulo, de fazer o seguinte, fazer a população mais pobre depender do Estado. Então, assim, eles faziam vários programas sociais, Luz para Todos. Mas falaram, como que eu sei isso? Eu sei porque na Venezuela também tinha vários programas sociais com slogan, tudo bonitinho, e na Argentina também. Então, assim, o objetivo que o Lula disse era as pessoas terem programas sociais, melhorarem de vida e verem que o socialismo, aquele passo para o socialismo. Então, assim, os programas de esquerda, na verdade, de renda mínima, eles têm uma função de você ficar dependente do Estado e ser a favor do socialismo. Só que, assim, a proposta da direita é justamente o contrário. Os liberais, eles falavam que se você desse uma renda mínima para as pessoas, o Friedman, o Paul Krugman, lá nos Estados Unidos, que ganhou o Nobel de... Na verdade, não é Nobel de Economia, eles têm dúvida, mas é um prêmio em homenagem ao Nobel, não sei o quê, porque não tem prêmio Nobel de Economia, tem outras áreas. Então, assim, a renda que o Paulo Guedes quer fazer chama Renda Brasil, Então, assim, a diferença da renda proposta pela direita é você dar um básico para a sociedade consumir, que foi o que tentaram na década de 50. Eu vou disponibilizar, eu falo isso no meu livro, Unicracia, o Desafio do Século XXI, na parte econômica, que eu disponibilizei essa parte só econômica, eu falo do renda básica mundial, e agora que essa questão da pandemia, esse assunto veio à tona. Então, assim, a proposta da direita, o que é? É reforçar o consumo capitalista. Então, a proposta da direita de dar renda básica é justamente as pessoas terem um mínimo para sobreviver, aquela questão social, mas tem um sentido de fortalecer a economia. Já a proposta de renda mínima da esquerda é no sentido de você ter um benefício social e querer fazer aquela transição para o socialismo, destruição da propriedade, é aquela coisa toda que a gente já conhece. Então, assim, alguns países que fizeram, a Finlândia fez um experimento muito grande, alguns falam que foi um sucesso, outros que falam que foi um fracasso. Eu, na minha opinião, pelo que eu vi, pouco que eu vi, eu achei que foi interessante, sim. A Espanha adotou também, É interessante notar que os Estados Unidos, muitos falam de liberalismo nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, que tem um PIB de 20 trilhões, eles gastam praticamente 25% do PIB
quase 5 trilhões de dólares em food stamp, que é comida para quem está passando fome. Eles fazem um imposto de renda negativo. Essa proposta o Paulo Guedes também propôs, é muito interessante, porque o imposto de renda negativo é você dar dinheiro para quem não tem renda, na verdade ele recebe renda. Então, por exemplo, se a pessoa ela não tem nem a faixa para declarar, nem nada, ela recebe dinheiro do governo de volta. Então, o imposto de renda negativo é uma espécie de... Eu criei um programa parecido que chama CPF Proise, que seria tipo uma mistura, tipo um... Aqui que tem no estado de São Paulo, acho que nota fiscal paulista, você concorre a prêmios. No caso que eu sugeria, quem tivesse o CPF e fosse pobre, né, tivesse vulnerabilidade social, receberia descontos, igual, por exemplo, em preço, né, seria um subsídio ao preço. Então, por exemplo, se você vai comprar um produto, se você tivesse o cartão do CPF Proise, é um programa federal que eu criei, na verdade é um trabalho meu de pós-graduação de tributário, eu tive que fazer um... Então eu fiz meio que um rascunho de um programa federal na questão tributária, né? E é parecido com o que o Guedes quer fazer com o imposto de renda negativo. Quem não tiver renda recebe um dinheiro do governo. Então assim, em resumo é isso, né? As propostas de esquerda, na verdade, elas tentam fazer o cidadão ficar dependente do Estado e ter um benefício para se manter a favor do socialismo. Já as propostas de direita, elas têm uma outra finalidade. Embora a ideia pareça semelhante, ela tem algumas diferenças. Na verdade, é fortalecer o consumo. É você dar dinheiro para as pessoas consumirem, isso ativa o comércio e gira a roda da economia, fortalecendo a economia. Eu, sinceramente, acho muito interessante essa ideia ter vindo, ganhado força agora, porque o governo deu auxílio emergencial por causa da pandemia. Só que é legal, ele falou que depois da pandemia ia reformular. No caso, como eu falei, a Finlândia fez, a Espanha também está fazendo, e também acho que o Alasca fez um experimento nesse sentido, e outros países também. E igual eu falei, a Europa, Estados Unidos, eles falam muito liberalismo, mas eles têm muitos programas sociais. Você ajudar quem está passando necessidade é uma questão que ajuda a própria pessoa, mas ela também, ela tem o dinheiro. Então, por exemplo, um relato, por exemplo, na BBC fez um artigo falando da Finlândia, né, do renda mínima da Finlândia. Teve pessoas, por exemplo, que com a renda mínima, elas passaram a escrever, passaram a estudar o que queriam, né? Assim, elas passaram a... Uns usaram a renda mínima para estudar, para escrever livro, para fazer o que queria, sem ter aquela necessidade, né, absurda de ter que trabalhar para sobreviver. Eu, particularmente, sou a favor dessa ideia. Eu fiz no meu livro Unicracia, eu vou deixar disponível o link para quem quiser dar uma olhada. Tá muito interessante esse assunto. Ganhou força com a pandemia e eu sou favorável a essa ideia. Eu acho bem legal o Paulo Guedes. Então você fala, o Paulo Guedes está fazendo Bolsa Família. Não tem nada a ver. Os maiores liberais da história, de direita, propuseram isso na década de 50 nos Estados Unidos, mas não sei em detalhes, mas a ideia lá não foi para frente. Eu acho interessante porque a ideia da Finlândia não é só dar uma renda mínima, é você... Eu acho mais interessante o Renda Brasil que o Guedes está propondo, porque assim, você fazer igual que tinha o Bolsa Família, dependendo de uma criança para a escola, você incentiva, na verdade, a pessoa, às vezes tem gente que tem filho só para receber o benefício. Então já não, eu acho que a renda básica ela tem que não ter nenhum assim, não ter nenhuma contrapartida, porque senão ela acaba incentivando algumas coisas que talvez não sejam assim. Eu não estou dizendo que os pobres não podem ter filho, gente, pelo amor de Deus, não vamos distorcer o que eu estou falando. Eu estou falando que se você tem uma renda básica com alguma coisa, você às vezes causa uma distorção inesperada que não era, às vezes, o objetivo principal. Então é isso, gente. Bem-vindo ao meu canal Chester News. Eu falo sobre política e economia. Eu estou fazendo mais, me focando na série dos STN, mas quando eu achar uma coisa interessante, estratégica para o país, eu vou continuar fazendo vídeo de política e economia também. Eu sou favorável a essa ideia de você unificar os programas sociais e dar uma renda básica, porque eu acho que o mundo ele já, sabe, já está uma riqueza suficiente para não ter que ninguém passar fome, passar necessidade. A própria benefício social, eu acho que a própria existência do Estado
ele tem que amparar os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que estão marginalizados. Eu acho que a sociedade já tem essa capacidade, não tem que ficar brigando esquerda, direita. Eu acho que isso beneficia quem está passando necessidade, beneficia a sociedade, que a pessoa ela fica liberta para fazer, estudar o que ela quer, e que inclusive aumenta os salários, porque se todo mundo tiver uma renda básica, a pessoa ela não vai aceitar um emprego, entendeu, com uma miséria horrível. Então, assim, ajuda a dar mais dignidade, tá a ver com os princípios da ONU, da dignidade da pessoa humana, de eliminação da pobreza. Então, assim, eu acho que essa é uma das poucas ideias, agora com a pandemia, com a tecnologia, isso vai se tornar um debate cada vez mais urgente. Inclusive, eu acho que se a humanidade não fizer uma renda básica global, é bem capaz de ter, assim, com o desemprego que a tecnologia 4.0, né, vai trazer, muita gente vai passar necessidade, fome, pode dar. Eles falam não guerra civil, né, guerra fractal que eles chamam. Guerra fractal é, por exemplo, um marginalizado assalta, mata uma família. Então não é que é uma guerra, vamos dizer assim, que tem times, né, igual o exército, estatais. É uma guerra fractal de situações ali esporádicas, mas é um conflito assim grave. Então eu acho que para evitar isso, essa renda básica seria muito interessante. E é uma das poucas ideias que a esquerda e a direita têm proposto, assim, igual eu falei, elas são semelhantes, mas a finalidade é diferente. A proposta da direita é para a pessoa ter liberdade para fazer o que quiser e ao mesmo tempo se preparar e sobreviver e também com a economia consumir, girar a economia. A proposta da esquerda já é para ajudar a pessoa para ela se tornar assim se tornar dependente do Estado e ser a favor da transição para o socialismo. Então, a diferença é essa. É lógico que você fala, mas de onde você tirou isso? Eu tirei isso do que eu li que a própria esquerda escreveu, porque eu sou de direita atualmente, mas eu já fui de esquerda e eu gosto muito de ler de esquerda. Como é que você vai criticar uma coisa que você não conhece? Então, eles mesmos falam no 247, aquele Opera Mundi, eles falam nos programas sociais do Foro de São Paulo, da Venezuela. Então, assim, não é conspiração. Quem fala são eles mesmos. Que o Lula falou no avião que queria fazer uma transição para o socialismo, que ele fingiu que não era mais radical e que o sonho dele era que o Brasil fosse socialista a longo prazo. Tem o vídeo na internet, quem quiser procura. Não tem como adulterar um vídeo, é ele num jatinho falando, ele mesmo falou. Então, se ele mesmo falou que o plano era fazer socialismo, quem é a gente para duvidar? Então é isso. Bem-vindo ao canal e eu falo sobre política, relações internacionais, política internacional, nacional e, e é isso.